A pergunta que mais me fazem hoje em dia é qual a diferença da lipoaspiração HD, lipoaspiração 3D, lipoaspiração 4K, lipoaspiração 360. O que representa esses nomes? São realmente técnicas diferentes? Entregam para qualquer paciente resultados fantásticos de abdômenes torneados, como se tivessem sido definidos na academia? Na prática, são técnicas de lipoaspiração nas quais a gente pode usar aparelhos diferentes para que facilitem e agilizem a lipoaspiração. Eu uso um exemplo muito simples de entender, que se nós temos um serrote e a gente quer cortar madeira, nós vamos fazer uma determinada força e levar um determinado tempo para cortar essa madeira com o serrote. Se nós temos uma serra elétrica, nós vamos levar menos tempo para cortar essa madeira, mas seguiremos tendo uma madeira cortada. Para quem não conhece cirurgia plástica e apenas segue alguns perfis de cirurgiões que acabam fazendo propagandas de alguns procedimentos, dando a entender de que eles são extraordinariamente superiores aos demais procedimentos, fica fácil esse exemplo que eu dei entender a diferença de uma lipoaspiração vibrolipo, o aparelho que vibra, a lipoaspiração com Vaser, lipoaspiração com laser, lipoaspiração com qualquer que seja o aparelho. Hoje é muito difícil nós definirmos qual deles é superior. A única coisa que a gente pode dizer é que esses aparelhos geram menos esforço. Gerando menos esforço ao cirurgião, ele consegue lipar uma maior quantidade de gordura num procedimento em menor tempo. Além disso, acaba gerando trauma menor no paciente justamente por fazer um esforço menor. Nós entendemos então a diferença dos diferentes aparelhos disponíveis no mercado para que o cirurgião tenha menos esforço e lipe mais quantidade de gordura em menor tempo. Agora eu quero que vocês entendam os nomes, esses apelidos dados por cirurgiões nas redes sociais, que pode variar conforme o estado, pode variar conforme o país. Na grande parte das vezes são apelidos com o intuito unicamente de marketing, para que esse paciente entenda que aquele cirurgião específico tem uma técnica diferenciada e exclusiva. É bom deixar claro que o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil não permite propaganda de um cirurgião dizendo que tem uma técnica exclusiva e uma técnica superior a outros colegas. É óbvio que ninguém é ingênuo de entender de que existem alguns cirurgiões que têm maior habilidade, maior experiência e melhores resultados. Porém, não é desta forma, se dizendo que é portador de uma técnica superior aos demais que nós devemos acessar o paciente. Isso é vedado ao médico pelo Conselho Federal de Medicina e é considerado antiético. Quando nós falamos em lipoaspiração com os diferentes apelidos dados no mercado, nós estamos falando de técnicas adaptadas, técnicas que foram elaboradas para que nós tenhamos resultados compatíveis com a demanda do paciente naquele período, naquele país, a demanda estética desses pacientes. Se nós estamos numa região que os pacientes têm um maior apelo a cirurgias com maior definição abdominal, com maior definição da musculatura, nessas localidades nós teremos médicos que acabarão atraindo os pacientes com nomes de lipoaspiração, com técnicas adaptadas para que a gente tenha resultado mais definido. Na prática, são lipoaspirações com marcações da pele para que a gente tire mais gordura de determinadas regiões e menos gordura de outras regiões, para que a gente tenha um efeito de claro e escuro, de relevo. Entendido que se trata de uma técnica tradicional de lipoaspiração com uma marcação pré-operatória e uma lipoaspiração focada em determinada região em detrimento de outra, que a gente consegue deixar um relevo no paciente por demanda, por pedido do paciente por um abdômen mais definido, como se tivesse malhado e definido a musculatura abdominal. Então nós entendemos o que é uma lipoaspiração HD, o que é uma lipoaspiração 4K, o que é uma lipoaspiração 3D, 360. Nada mais são do que nomes ou apelidos dados por esses cirurgiões que querem atrair os pacientes para esse tipo de resultado. E são técnicas tradicionais adaptadas para que a gente lipe mais num lugar do que no outro.